Tem mudado, sim. Esse contexto tem mudado bastante, porque eu acho que tem tido um reconhecimento da sabedoria da mulher. Tem acontecido um reconhecimento desse poder feminino, sim, que já existia e, como eu falei antes, foi mascarado, né? Porque, na verdade, o grande poder de comunicação é a grande mãe, é o Du que está ali. Eu não estou falando de Odu e Fá, eu estou falando de Amlá, eu estou falando da grande mãe, E a Odu. que é, que é exato, que é tudo, e é desse poder que vai lá atrás, ou ver sua tradição, ver a sua ancestralidade para poder falar do que pode ser feito no amanhã. Então, os olhos de ontem, que é para os olhos de amanhã, é um poder feminino que vai transitar numa força feminina. E esse reconhecimento ele foi acontecendo. Foi tendo mudanças sociais também, tá? Foi tendo mudanças, foi tendo um afastamento. Na verdade, na época que eu acho que teve uma fase, acredito que século XVI até XIX, por aí, onde os iorubás eles tiveram um contato muito direto com o Islã. E como toda religião, eles sofreram um processo de influência de outras culturas também. Todas as religiões sofreram, né? E passaram a ver todo mundo, todas as religiões começaram a abraçar a todas as filosofias, todo o norte das religiões a partir de um ponto de vista masculino. E a gente deve, em parte, isso aí, à influência do cristianismo, sim. É preciso se lembrar da caça às bruxas. A gente precisa se lembrar da Inquisição, né? Porque, na verdade, não eram bruxas que estavam sendo queimadas, porque não eram Ianifás naquela época que estavam sendo queimadas. Eram mulheres que, porque tinham o dom e a sabedoria de manipular ervas e de curar, faziam favores para a comunidade e eram reconhecidas. Então, à medida que elas eram reconhecidas pela comunidade, elas começaram a ter valor. O patriarcado foi ficando para trás. Então, lá atrás, o clero ficava como o padre, que só fazia ali benzer, batizar as crianças, mas não curava a dor de barriga que podia matar uma criança, mas aquela mulher que conhecia a erva curava. Então, assim, essa valorização, esse reconhecimento do valor do papel feminino naquela época foi o que teve o maior golpe que aconteceu. Comerciantes, pequenos empresários se juntaram e disseram: a gente precisa dizer que elas trabalham com os espíritos diabólicos, porque está tomando o nosso poder. Nós não somos vistos aqui nessa sociedade, então vamos embora caçar as mulheres e queimar nas fogueiras. Então, isso é um golpe numa comunidade, isso é um golpe social muito grande, muito bem articulado por uma mente malévola masculina, né? E que o que a gente precisa ter muito cuidado é essa reprodução desse comportamento, né? Isso precisa ser muito bem. Então, teve uma mudança, a sociedade mudou nesse sentido. Então, a mulher começou a ter mais tempo também. Eu vejo lá na África, assim, não joga o Pelé, mas não para. Cuida da casa e vai na rua. E vai comprar alguma coisa e vai visitar um vizinho. Porque a Olori, mesmo que ela não jogue o Pelé e ela não esteja à frente do templo, mas ela tem um papel parecido com o da ILOD, de responsabilidade pela comunidade ali. Uma criança que nasce, uma pessoa que tem um problema, é o Lori que vai ali, que vai conversar, que vai trazer mensagem, que vai marcar reunião com o Babalaô, né, com o chefe ali da comunidade, e ela tem um poder de decisão muito grande. Eu não vejo, eu nunca vi lá, nem mesmo do meu Luô, ele tomar uma decisão sem consultar a esposa dele. E ao redor também, conheço inúmeros babalaos nigerianos, pessoas muito velhas já, e que quando tem fazer uma viagem, vamos para o Brasil, vamos conversar consultar aqui minha esposa. E tem muito isso, então eles valorizam sim o papel feminino. Sem falar questões iniciáticas, né? Porque eu nunca vi se sentar em qualquer ambiente onde precede uma iniciação e eu nunca vi um Oluo e ter uma Yanifá sentada, ele não se prostrar e fazer foribalé para Yanifá, porque assim, é a fêmea que está ali, é a mulher que está ali, é o poder feminino que está presente, então eu me curvo para esse poder. Eu nunca vi eles desrespeitarem as esposas e as mulheres lá. Isso é um mito. Então, elas têm o lugar delas, seja com o Pelé ou não, com respeito, com liderança dentro daquilo que é partilhado. Eu nunca presenciei outra coisa que não fosse num sentido de valorização a essa figura feminina, né?
lá na África. A E mulher aqui, lá é bem recebida, Iá, então, de forma geral, em terras iorubás, a mulher é bem recebida, bem tratada? e Até assim, voltando um pouco na história que eu falei que eu sei que lá, tem uma cultura bem machista, como a senhora tem visto isso nas últimas viagens para lá? deixa eu ver. Quando eu comecei, foi um pouco difícil. Não sei se tem um termo, né, que chama, eles nos chamam muito de Oimbo, que é a mulher estrangeira que tem a pele branca. E assim, às vezes, até provar. Hoje em dia, às vezes, eles brincam comigo e falam assim: Faton, você é homem com pele de mulher, porque eu brigava, eu era muito brava. Então, eu acho que é muito da postura que você tem. Tá? É muito do que você prova, porque o Yorubá ele não vai te dar conhecimento porque você comprou, é confiança. Sim. É ter certeza que você vai desenvolver aquilo. O que, é que você vai fazer com aquele ouro que ele te deu? E muitos protegem muito essas informações, e eu compreendo perfeitamente isso, tem que proteger mesmo, né? Então, assim, acredito que para as mulheres têm que não têm postura, digamos, estou medindo bem o que eu digo, que não vão romantizando a África, mas que tem uma postura, se é sacerdotisa, uma postura como deve, e se está indo por outro problema ou fazer alguma iniciação, tudo é a postura da mulher lá, né? Como em qualquer lugar. Eu vejo serem bem recebidas. Assim, com exceção de que a questão da confiança, né? Existem olores, por exemplo, a esposa do meu olor, nós somos muito próximos, e ela fala assim: olha, tem mulher que chega aqui, eu não gosto. Fica muito perto do meu marido. E a gente acha que não tem essa coisa de ciúme, né? Babalou lá casa, com 50 mulheres, se for mentira, não é nada disso. Elas são ciumentíssimas. Elas são ciumentas mesmo. Porque os casamentos, quando precisam acontecer com mais de uma esposa, tudo isso em comum acordo. Meu Luo tem duas esposas. E elas convivem muito bem entre si. Eu ia perguntar isso para a senhora também, sobre a questão da poligamia lá. Mas é tudo muito bem organizado, não é porque eu gostei daquela mulher, eu vou pegar ali. Não, tem sua primeira esposa, foi porque o Rumilá, foi porque Ifá diz que você tem que se casar com uma nova esposa, isso é feito mediante consulta, isso é feito mediante acordo com a sua primeira esposa, que nunca vai perder a posição de ser a primeira esposa mais velha, de ter determinadas vantagens, né? Então é feito com muito respeito, feito com muito respeito.